Olá, tudo bem? Feliz por estar aqui com você novamente, dando continuidade à série Batalha Espiritual. Nós estamos no episódio 21, Vencendo o Acusador, parte 1. São 3 partes que nós vamos falar sobre o acusador e como que ele age e como que nós devemos agir para contra-atacar, né? Eu sou a pastora Ana Ribeiro, terapeuta familiar, conselheira cristã, feliz por poder compartilhar com você muito do que Deus tem me ensinado. Apesar das minhas limitações, o Espírito Santo de Deus pode falar no seu coração. Deus pode me usar como um vaso, apesar de mim. O vaso é muito frágil, mas o que está dentro do vaso, que vem do Espírito Santo de Deus, é algo para a vida. É algo extremamente precioso que pode mudar o curso da sua história. Então, abra os ouvidos espirituais e que o entendimento do Senhor venha sobre o seu entendimento, sobre a sua mente, e um poder sobrenatural de sabedoria venha neste lugar para clarear as nossas ideias, os nossos pensamentos e dessa maneira sermos levados a uma vida abundante, a uma vida de maior comunhão com Deus. Se você acessa esse canal, eu tenho certeza que esse é um desejo do seu coração. É um desejo do meu coração. É um desejo de Deus. Está escrito: onde 2 ou mais concordam com alguma coisa, ali o Senhor também dá o amém. Ele concede. Então, que Deus conceda o desejo do seu coração de ter sabedoria do alto, de ter revelações do Senhor e de dar novos patamares, novos lugares espirituais que você possa conquistar, né? Novos níveis de entendimento, de comunhão com Deus, principalmente. Fecha seus olhos e vamos pedir que o Espírito Santo fale conosco. Senhor, nós te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade. E eu peço que essa graça, essa misericórdia, essa bondade possa alcançar esse meu irmão, essa minha irmã, esse meu amigo, essa minha amiga que destinou esses minutos para ouvir sobre o Senhor, para aprender um pouco mais. Peço que o Senhor traga revelações profundas e particulares para cada um que vai ouvir, abençoando, Senhor, a gravação, a transmissão e o recebimento dessa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Vencendo o acusador, parte 1. E essa parte 1, nós vamos falar do acusador, do adversário, né? A palavra diabo significa adversário também. Ele diante de Deus nos acusando. As outras vamos falar outros tipos de acusações que ele faz. Em Apocalipse 12, 7 a 11, está escrito: Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Pois foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. O papel de Satanás retratado nessa passagem é o de acusador. O apóstolo João fala de um tempo em que o inimigo não poderá nos acusar mais diante de Deus. Isto significa que, por enquanto, Satanás tem acesso ao céu, tem acesso à presença de Deus para nos acusar. Lucas 10, 18 tem uma passagem que Jesus menciona sobre isto,
que está escrito, ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Então Satanás foi lá, na presença de Deus, para acusar, né? No livro de Jó também encontramos relatos que nos apontam para o fato de que o inimigo tem acesso ao céu. E ali ele nos acusa. Jó 1, 6 e 7. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. O diabo é acusador e caluniador, e perante Deus ele se aproveita do momento para acusar aqueles que são servos de Deus. O Senhor pergunta a ele, lá em Jó, né? Jó 1:8. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Saiba que você que é filho de Deus, servo do Senhor, está na lista dos alvos do inimigo. E ele vai buscar acusar você perante a presença de Deus. Ele vai tentar encontrar alguma coisa, como ele tentou em Jó, para fazer acusações contra você. Mas eu não estou falando isso agora para você ficar com medo. Nós estamos aqui trazendo verdades espirituais sobre batalha espiritual. E eu não posso ficar ingênua, achando que porque eu não estou fazendo nada, que está tudo certinho, e que o inimigo está quieto. Enquanto ele está aqui na terra, ele vai tentando, ele vai buscando a quem possa tragar, ele vai olhando as suas fragilidades, vai tentar minar a sua fé, vai tentar derrubar o seu ministério. É da natureza dele. E então nós temos que ter essa consciência de que existe sim um acusador, mas o Senhor nos dá recursos para lutarmos contra isto. O inimigo procura pecados em nós para nos acusar perante Deus. Quando não encontra, aí ele calunia. Ele insinuou a Deus coisas erradas que Jó estava fazendo. Ele fez isso com Jesus também. E não encontrando pecado nenhum em Jesus, então ele usou os homens de autoridade lá no Sinédrio, né, para lançar calúnias e condenar Jesus. Ele age através de legalismo, nos acusando de não permanecermos em santidade. Esse é o principal. Ele é legalista, então ele procura ver onde que nós quebramos a lei de Deus e vai nos acusar ali para nós sermos impedidos, né, de receber a bênção de Deus. Jesus venceu. A coisa melhor que existe na nossa vida cristã é que nós não dependemos da nossa própria força. Aliás, a força do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Jesus venceu o acusador e hoje temos um advogado perante o Pai. Se você já precisou de um advogado perante uma situação muito difícil que você passou, algum processo, alguma coisa, você tem uma ideia do valor de um advogado, não é? Na sua angústia, na sua falta de recursos para saber se defender ou buscar soluções para o que você está angariando ali, quando nós temos um advogado do nosso lado, a gente até respira, a gente até fica um pouco mais leve. E quando é um bom advogado, ele transmite essa confiança. Pode deixar, nós vamos lutar nos tribunais, você vai conseguir. E nós confiamos totalmente naquele advogado. Então saiba que quando você entra em oração, quando você entra na presença de Deus, você tem um super advogado. É um advogado que não perde causa nenhuma, que sabe argumentar a seu favor. E ele tem toda a autoridade para fazer isto. Jamais o adversário levará vantagem sobre você. O sangue de Jesus é precioso e poderoso para nos limpar de todo pecado e para nos proteger de toda injustiça, calúnia e difamação. Jesus é o nosso advogado que pagou a nossa dívida. O sangue dele já nos purificou e já nos limpou de toda injustiça.
E é por isso que ele nos defende quando o inimigo vai diante de Deus acusar você de alguma coisa. Jesus olha e fala: não, ele não deve mais, olha aqui a conta dele paga, eu já paguei com o meu sangue. É esse o advogado que nós temos, que pagou com a própria vida aquilo que nós devíamos. De fato, para permanecermos na presença de Deus e para sermos vitoriosos em nossas guerras, nós precisamos ser santos, nós precisamos andar em santidade. Muitas vezes não estamos em plena santidade, quer seja por atitudes, por palavras, por pensamentos, por sentimentos. Quebramos muitas vezes princípios de Deus. O nosso caminhar aqui neste mundo nos contamina. Todos os dias precisamos nos purificar. Isso faz parte da batalha espiritual. Comece com a sua limpeza, sua purificação. Jesus mostra claramente em que áreas de nossa vida que vem essa contaminação. Lá em João 13, 3 a 11, está escrito: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Não vou ler inteiro, estou pegando recortes desse texto. Começou a lavar os pés dos seus discípulos. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés, porque esse era um trabalho de empregado e Jesus era o mestre e senhor dele, né? Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos, né? Então nós estamos falando de uma sociedade que não tinha asfalto, o pessoal andava de sandálias abertas e as mesas de alimentação eram baixinhas, não tinha cadeiras como nós conhecemos hoje. A posição de sentar-se à mesa era meio que sentado ali no chão, apoiado em alguma almofada, umas coisas assim. E os pés empoeirados ficava desagradável ali. Então era comum você chegar na casa de alguém, você, o hóspede, tinha os empregados que vinham lavar os seus pés para você ficar mais à vontade quando sentasse à mesa. É nesse contexto. Mas o interessante dessa mensagem aqui é que Jesus fala de uma coisa material e pontual ali, aproveita aquela situação para falar uma verdade espiritual para nós. Os pés, naquele contexto, era a parte do corpo que tinha contato com a terra. Podemos interpretar considerando que tudo que nos expõe às coisas terrenas, de certa forma, nos contaminam. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, o mundo se corrompeu com o pecado do homem. E precisamos sempre nos lavar com o quê? Com a palavra de Deus. Jesus responde a Pedro que precisaria lavar somente os pés, porque o restante estava limpo, apontando para os discípulos e para nós que estamos limpos pelo poder de Deus quando nós nos entregamos a Ele. O nosso espírito está limpo, está em Deus. O inimigo não pode tocar na sua salvação, na sua santificação, que vem do poder de Deus, que vem da palavra de Deus, que é o Verbo encarnado, que é o Salvador, Jesus Cristo. Todavia, temos de lavar as áreas que entram em contato direto com este mundo. Nosso espírito está em Deus, vivificado pelo poder da cruz. Nossa alma, porém, é o que é o centro de nossa vontade, do nosso pensamento, dos nossos sentimentos. Dela vêm as ações e as reações. É a alma que nos conecta com o mundo em que vivemos. O espírito está limpo se você está em Cristo, mas sua mente precisa ser limpa, precisa ser renovada, lavada com a água do Espírito Santo, lavada com a palavra de Deus. Então todo o seu ser ficará limpo
e o adversário não levará vantagem sobre você. Aqui nós estamos falando que a nossa alma, enquanto estamos aqui nesse mundo, nós temos contato, é a parte que nós interagimos. É com a alma que você sente, que você pensa, que vem as suas vontades. E essa alma, de vez em quando, se contamina com raiva, com ressentimento, né? Com ciúme, com inveja, com cobiça, com incredulidade, com tantas coisas, porque nós estamos conectados com as coisas daqui da terra. Então nós temos que fazer, como Paulo fala, né? Desenvolver a nossa salvação, desenvolver a nossa espiritualidade, alimentar mais o nosso espírito do que a nossa carne, que aqui no caso são as vontades, os sentimentos, né? As ações, o intelecto mesmo, ou seja, tudo que está na nossa alma. O espírito está limpo se você está em Cristo, mas você precisa renovar a sua mente. Já falamos sobre a mente, o capacete da salvação, né? Paulo nos alerta para seguirmos os princípios de Deus para Satanás não levar vantagem sobre nós. Segundo Coríntios 2, 10 e 11 está escrito: se vocês perdoam alguém, eu também perdoo, e aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. As intenções de Satanás é fazer guerra contra os filhos de Deus. Ele procura sondar suas fraquezas para fazer um ataque da melhor maneira possível para derrubar você. Essa é a intenção dele. Ele usa várias artimanhas e por isto você deve permanecer limpo em sua alma, no seu espírito, na sua alma e também no seu corpo, né? Se distanciando daquilo que te prejudica. Você sabe que não cuidar da própria saúde passa a ser uma coisa pecaminosa e passa a ser também um instrumento para o inimigo derrubar você. Então, cuide da sua saúde, cuide da sua alimentação. Se tem remédios para tomar, leve a sério os seus tratamentos, né? Vai pedindo a Deus a cura, enquanto ela não vem, você vai pedindo que Deus abençoe o tratamento para que dê resultados, mas não seja negligente nisto, né? Nós somos espírito, alma e corpo, e as 3 áreas precisam ser santificadas. Temos, no caso de Jó, um exemplo para nos mostrar que Satanás também tem limites. É limitado, ele não pode fazer tudo o que quiser com você. Ai de nós se ele pudesse, né? Ali na história de Jó, ele podia acabar com tudo, menos com a vida de Jó. Jó perdeu os filhos, mas não perdeu a mulher. Também eu entendo que a mulher era uma só carne com Jó. Se ele não podia tocar na vida de Jó, ele não podia matar a mulher dele, né? Ela era um com ele. E Deus proibiu que se tocasse na vida de Jó, né? Então o diabo, sabendo que não poderia tocar em Jó diretamente para que ele morresse, tentou induzi-lo a que ele mesmo pusesse um fim em sua vida e para isso usou a mulher de Jó. Jó 2,9. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Né? Às vezes o inimigo não consegue te derrubar de uma forma e ele pode sim usar quem está do seu lado, usar situações, usar pessoas que são importantes para a sua vida, para colocar coisas na sua mente para você realmente morrer nos seus projetos, seus sonhos, morrer na sua comunhão com Deus. Preste atenção nos movimentos em sua volta. Muitos deles estão contaminados com a influência demoníaca. Satanás pode usar outras pessoas para induzir você ao erro e ao pecado.
Ele tentou fazer Jó acreditar que Deus era injusto e o culpado de tudo. O ataque duplo do adversário é acusar você perante Deus, mas também acusar Deus para você. Muitos, diante de uma tragédia, acusam Deus, consideram Deus como culpado. Isto tem a ver com a contaminação da mente, com as argumentações malignas carnais, mundanas, que sujaram sua alma. Desde o começo da civilização, esse tipo de golpe vem acontecendo. Gênesis 3:12, disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Diretamente culpou sua mulher e indiretamente culpou a Deus. Muitos cristãos são amargurados com Deus por ouvirem argumentações baseadas no espírito de engano e de ignorância, principalmente ignorância quanto ao caráter de Deus. O Senhor ama você e Ele não ia fazer uma coisa para você pelo simples prazer de ver você sofrendo. Muitas vezes você faz uma pergunta, por que Deus fez isso? Por que Deus deixou? Por que Deus levou fulano de tal? E você fica com muita raiva de Deus. Mas Ele é o soberano, né? Ele é o Senhor da vida e Ele fez o que é melhor. E muitos dos nossos problemas não foi Deus que induziu você a ter aqueles problemas, foi você mesmo que foi atrás. Foi você mesmo que ouviu a voz do inimigo, foi você mesmo que tomou a decisão errada, foi você mesmo que não foi prudente. Então, fecha sua boquinha diante de Deus, haja com humildade e peça a Ele misericórdia. Não caia nessa cilada do inimigo que fica culpando Deus para você, culpando a Deus, né? Fica pondo na sua cabeça que Deus é o culpado da sua desgraça, Deus é culpado da tragédia que aconteceu na sua vida. Então, o que você fez para chegar onde você está? Muita coisa que nós vivemos hoje é colheita do que fizemos no passado. O que você está plantando hoje para colher no futuro? Preste atenção, o passado você não vai mudar, né? Agora a colheita presente você vai pedir a Deus misericórdia. Mas também você vai plantar coisas boas para o futuro e não ficar pondo a culpa em Deus. Analisando as acusações do diabo sobre a vida de Jó, percebemos um padrão que se segue até os dias de hoje. Primeiro, Satanás inspeciona a conduta de Jó. Ele está de olho em você, né? Ele sabia tudo sobre Jó, seu comportamento, suas reações, seus hábitos. Ele via como Jó agia em sua casa. O salmista viu o quanto era inspecionado pelos espíritos demoníacos, se a gente fizer uma interpretação espiritual, no Salmo 119, 23, que está escrito, príncipes sentaram-se e falavam contra mim, mas o teu servo meditava nos teus estatutos. Esses príncipes, como nós já vimos as hierarquias angelicais, podem ser principados, interpretado como principados das trevas, né? Aqui no caso. Sentaram-se e falavam contra mim, mas o teu servo meditava nos teus estatutos. Quando vem a acusação do inimigo, você use a palavra para se defender. Fazemos calar o acusador limpando, lavando nossa mente com a palavra de Deus. A segunda estratégia, Satanás aprendeu tudo a respeito da família de Jó. Não o tens protegido de todo lado a ele e sua casa, e a tudo quanto tem? Tens abençoado a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Jó 1:10. Ele tenta, de alguma maneira, encontrar brechas, então ele vai na sua família também. Satanás sabia tudo sobre as finanças de Jó. Sabia que ele tinha muitas posses, e ele também procurou dentro das finanças algo para acusar Jó. Satanás sabia sobre os afazeres de Jó, sobre o seu trabalho. Ele sabe como você age em sua casa, como você age no seu trabalho, e ele fica rondando, vê se você dá combustível, dá munição para ele, né? Para ele poder te acusar. Ele tenta amarrar suas mãos, seu trabalho ministerial, para você não usar as armas espirituais, para você não arar o campo, para você não semear a semente e fazer
a colheita lá da seara do Senhor. Muitas vezes ele faz isso. Ele também observa a influência social de Jó. Ele tenta induzir você a dar mau testemunho para que as pessoas desacreditem do seu ministério e principalmente desacreditem da palavra de Deus que você está pregando. Todas essas áreas nós temos que estar entregando para que o Espírito Santo guarde e controle. O acusador é amordaçado pelo nosso advogado, o Senhor Jesus Cristo. Não é a sua justiça própria, não é você ser bonzinho, e isso também é bom você meditar para você não ficar acusando pessoas, sabe? Filhos de Deus, pessoas. De repente a sua justiça própria está dizendo fulano merece meu perdão, ciclano não merece, fulano merece ser abençoado ou não. Saiba que o seu irmão em Cristo também tem um advogado, é o mesmo advogado que você tem. Então deixa a sua justiça própria de lado, deixa a justiça de Deus trabalhar, cabe a você perdoar, para não dar vantagem para o inimigo. Há um relato de uma visão no livro de Zacarias, aliás, eu recomendo que depois que você assistir esse episódio, encontre um tempo para ler o livro de Zacarias, que é curtinho, você vai ler em poucos minutos. Há um relato de uma visão no livro de Zacarias. Ele viu a atuação de Satanás como acusador, tentando fazer parar a obra do sumo sacerdote que Deus havia nomeado para trabalhar no templo, né? Conta a história do pós-exílio, o segundo templo. Então estava sendo preparado um sacerdote, um sumo sacerdote. O objetivo das acusações satânicas é parar o seu ministério. Deus mostrou a Zacarias o que estava impedindo a reconstrução do templo. Do ponto de vista espiritual, o sumo sacerdote também estava sob influência do acusador. A razão principal é que ele havia permitido que suas vestes fossem contaminadas. Você vai ler isso lá. Zacarias teve a visão, né? O anjo do Senhor, e viu também Satanás tentando impedir o avanço da obra. Aquele anjo, segundo interpretações, é Jesus, né? É Jesus antes de ter vindo, ele apareceu em alguns momentos. A resposta de Deus às acusações foi: o sumo sacerdote escolhido é como Deus respondeu. A resposta de Deus para as acusações de Satanás, né? Satanás falou: não, as vestes dele estão sujas, ele não pode ser sacerdote, ele não pode fazer o seu ministério. Fulano de tal não é perfeito, de vez em quando ele faz umas coisas muito erradas, ele fere pessoas, ele agride, enfim. Ele não é tão fiel assim, ele não é certinho, ele não lê a palavra todo dia, ele não entrega ofertas, enfim, começa a acusar você de várias coisas. Ele é arrogante, não tem paciência com as pessoas, né? E ele fica falando uma porção de coisas. Mas Deus, a resposta de Deus às acusações com relação àquele sumo sacerdote foi: o sumo sacerdote escolhido é como um tição tirado do fogo antes de ser totalmente consumido. Realmente ele estava contaminado lá, mas Deus o tirou antes de ser totalmente consumido. Muitas vezes o inimigo condena você perante Deus, dizendo que você não pode mais ser ministro de Deus. Não se renda ao acusador. Não seja desnecessariamente duro consigo mesmo. Quando Jesus intercede por você, ele o considera como um tição tirado do fogo. Em outras palavras, antes você estava no fogo do julgamento, mas agora você foi tirado daquele fogo. Você está perante o trono da graça de Deus. Prossiga em seu chamado, procure melhorar, procure se aprimorar, procure andar de forma santa diante de Deus, mas não abandone aquilo que Deus mandou você fazer. O sumo sacerdote estava com suas vestes sujas. Lá em Zacarias 3:3 fala sobre isso. E isto serviu de motivos legais
para a acusação judicial de Satanás contra ele. É como se ele estivesse dizendo: Deus, o Senhor não deve permitir que esse homem seja sumo sacerdote. Olhe como ele está sujo. Satanás aponta várias fragilidades suas, acusa você perante Deus, questiona seu direito de ser sacerdote do Senhor. Na verdade, nenhum de nós pode se apresentar a Deus sozinho. Sempre nos apresentamos com o nosso advogado, cobertos com o sangue de Jesus. Na visão de Zacarias, Deus trocou as vestes sujas daquele sacerdote por novas vestes limpas. O nosso advogado nos defende e nos transforma. Ele troca nossas vestes. Vestes também têm a ver com identidade e com patentes, com identificação de quem você é e do que você faz, né? Então, o Senhor santifica a sua identidade e a sua patente espiritual, o seu cargo, a sua função espiritual. Então, falando ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estes trajes sujos. E a Josué aqui, que é o sumo sacerdote, não é aquele Josué lá da conquista da terra, é outro. Disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes festivos. Também disse eu: ponham-lhe sobre a cabeça uma mitra limpa. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça uma mitra limpa e vestiram-no, e o anjo do Senhor estava ali de pé. O Senhor coloca a mitra, que é aquela cobertura, aquele turbante, quase que um chapéu, onde estava escrito santidade ao Senhor, e é onde mostrava a função da pessoa. Ele era o sumo sacerdote. Então o Senhor coroa a sua cabeça, o Senhor limpa os seus pensamentos, e no mundo espiritual você é marcado. Eu pertenço ao Senhor, é Ele quem me santifica. Jesus é o seu advogado, é o seu intercessor. Ele intercede por você sempre. Isso está em Hebreus 7:25, Romanos 8:34, João 17:9. Não se deixe por vencido quando vem pensamentos como do tipo: não sou capaz, não vou conseguir andar em santidade. Você vai conseguir, porque o próprio Espírito Santo de Deus é quem te santifica e te sustenta na presença do Senhor. E quando você vai na presença do Senhor, você nunca vai sozinho. Você tem um advogado que vai com você e vai mostrar para o Pai: olha, Pai, o Senhor pode ouvir a oração dessa pessoa, porque eu morri por ela. O meu sangue limpou todas essas injustiças que ela já cometeu, todos esses erros e esses pecados. Ela está livre porque a conta dela está paga. E o Senhor Deus, o Pai Celestial, abençoa você. Aqui fica um lembrete também. Nós vamos à presença de Deus através de Jesus Cristo. É o nome dele quem nos dá essa liberdade de acesso, e nós alcançamos favor de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Portanto, quando você fizer uma oração, qualquer que seja, pequena que seja, simples que seja, sempre conclua a oração em nome de Jesus, porque não é o seu nome, é o nome de Jesus quem vai trazer a resposta. É o nome de Jesus que expulsa demônios, é o nome de Jesus que guarda você. Nós temos um episódio só falando sobre o nome de Jesus. Se você acessou aqui pela primeira vez, eu recomendo que você assista essa série desde o episódio 1, que esse aqui é um curso, né? Um curso sobre batalha espiritual, feito de uma forma mais acessível, com um palavreado mais simples e plantando os fundamentos, os alicerces da batalha espiritual. Eu gostaria muito que você se transformasse num soldado maduro, muito bem alicerçado na palavra de Deus, ok? Batalha espiritual não é aventura, não é brincar de expulsar demônios, não é saber do ocultismo. Tem muitas pessoas que entraram por essa estrada, né?
foram falar de batalha espiritual e fica muito tempo falando do que o inimigo faz, falando do ocultismo, das coisas surreais que acontecem, né? Mas aqui a minha proposta é mostrar com quem você está aliançado e o poder de Deus na sua vida. E se você guarda a palavra do Senhor e guarda a sua vida em santidade e entende que você está assentado com Cristo nas regiões celestiais e você tem autoridade, você já está apto para a batalha espiritual. Você não precisa conhecer tudo sobre o inimigo, mas você precisa conhecer o máximo possível de quem é o seu Deus e quem é você em Cristo. Quem é você, a sua identidade. Isso é necessário conhecer. Uma vez uma pastora falou o seguinte, que muitos se preocupam em ver o que é falso, o que é verdadeiro, e ela deu o exemplo de uma nota de $1. A nota de $1 falsa e a verdadeira são extremamente parecidas. Você não precisa conhecer a nota falsa de $1. O que você precisa é conhecer muito bem a nota verdadeira de $1. Porque o dia que aparecer uma falsa, de cara você vai saber que é falsa. Você não precisa ler uma porção de livros ocultistas para saber de guerra espiritual. Você precisa ler a palavra de Deus e conhecer as armas espirituais e o caráter de Deus e como que Deus age. E assim você sairá vitorioso. Você tem que conhecer muito bem aquilo que é verdadeiro. Há muitas pessoas, muitos cristãos que conhecem muita coisa do ocultismo. Mas como eu já dei aula há muitos anos em seminário bíblico, e todo dia, primeiro dia de aula, nova turma, eu sempre perguntava, quem já leu a Bíblia inteira aqui? Da classe, geralmente de 3 a 5% das pessoas erguiam as mãos. Só que eu dava aula para líderes. Dava aula para pessoas não líderes, mas líderes, até pessoas que já estavam agindo como pastores em suas igrejas e ministérios pequenos, mas que ainda não tinham um curso completo. Irmão, irmã, e você, meu amigo, minha amiga, você quer ter uma vida vitoriosa? Você volte para a palavra de Deus. Se você já conhece tantos assuntos, né? É importante você conhecer a palavra. A palavra, ela vai apresentar quem é Deus para você e o caráter dele. E a palavra vai ensinar você como viver nessa terra, lavando seus pés todos os dias, lavando aquilo que você tem contato com essa terra para que você não caia nas armadilhas do inimigo. E hoje eu fico por aqui. Feliz porque a palavra de Deus, ela é libertadora. A palavra de Deus, a presença de Deus, nos renova os ânimos, as forças, e que essa semana você tenha forças renovadas, que você tenha experiências novas com Deus. E eu gostaria muito de ouvir coisas de você, comentários, o que Deus falou comigo, o que foi diferente, qual foi nessa semana, o que Deus pôs na minha mente, como que Ele me usou em experiências sobrenaturais, como que Ele me livrou. Quando você põe um comentário ou quando você compartilha algo, você está edificando muitas vidas, não é só a sua. Você está edificando a minha vida. Você está edificando a vida de outras pessoas que vão ler o seu comentário, tá bom? Então, fica aqui a sugestão. Se essa palavra foi boa para você, você pode compartilhar com muitas outras pessoas. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te usar como instrumento para evangelizar outras pessoas através desses episódios. Dê o like, se inscreva no canal e o crescimento a gente vai semeando, né? Vai semeando, regando com a palavra. Quem dá o crescimento é Deus. E se o Senhor se agrada desse canal, desses episódios, Ele dará o crescimento. Ele vai atrair outras pessoas para assistir uma palavra que eu tenho certeza que é poderosa, não porque é a minha palavra, mas porque é a palavra do Senhor. Amém? Então, até a próxima semana com Jesus, sempre. Beijo no coração.